Você é uma pessoa que procrastina muito? Eu já fui uma pessoa extremamente procrastinadora e por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu quero falar sobre procrastinação e nesse vídeo eu vou responder a uma pergunta que me fizeram aqui lá no e-mail brruh@hotmail.com, que é o e-mail para você deixar suas perguntas e eu vou dar aqui os meus pitacos. Vou responder a pergunta de um rapaz que ele é designer freelancer e o sonho dele é ganhar muito dinheiro. Ele tem muitos sonhos, mas ele tem pouca execução. A pergunta dele foi a seguinte: eu tenho 1000 ideias, 1000 planos, 1000 projetos e zero realizado. Todo dia eu acordo com vontade de mudar. Eu monto planilha, faço uma lista, assisto motivação no YouTube e no final do dia eu não fiz nada. Aí eu me odeio. Aí eu prometo que amanhã vai ser diferente e não. Isso tá me destruindo por dentro, porque eu sei que eu tenho muito potencial, mas eu fico travado. Eu fico travado porque eu não consigo sair dessa. E eu vejo que você é disciplinada. Você já foi assim? Como que você quebrou esse ciclo? E sim, gente, hoje em dia eu me considero uma pessoa bem disciplinada, mas nem sempre foi assim. Na verdade, na verdade, um período da minha vida muito grande, eu fui uma pessoa extremamente procrastinadora e indisciplinada, só que eu não sabia disso. Então aí onde eu falo pra vocês que existe a santa inconsciência. Eu tô fanha, vocês podem ver, né? Eu fiquei muito gripada a semana passada. E por conta disso eu coloquei como uma meta que eu iria descansar. E descansar é para os fortes também. Só que hoje em dia eu sei que o meu descanso ele pode vir de uma forma que eu não vou parar. Mas nem sempre foi assim. Teve um momento da minha vida em que toda parada, todo momento de pausa era um sacrifício para eu voltar. Falando em comida, falando em treino, falando qualquer coisa que você quiser. Sempre foi um sacrifício voltar. Por quê? Porque dentro da minha cabeça, eu não. Primeiro, a santa inconsciência, eu não entendia que eu era uma pessoa indisciplinada. Eu achava que eu precisava fazer as coisas por motivação. E eu não compreendia que existiam muitos momentos na minha vida, e na verdade, mais momentos, de total falta de motivação. Como essa semana, por exemplo, que eu fiquei muito doente, eu não tive motivação pra fazer nada. E eu achava que eu sempre tinha que ter, que eu tinha que estar ótima, maravilhosa pra fazer tudo. Eu entendi que não. Eu entendi que as coisas elas vão acontecer a partir da nossa disciplina. Mas antes de deixar esse vídeo aqui com esse tom pesado, falando em disciplina o tempo todo, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Você é o único representante do seu sonho aqui na Terra. E compreender isso começou a ficar um pouquinho mais fácil pra mim. Confesso pra vocês que eu, por muitas vezes, já pensei em desistir do canal. Já pensei em desistir da minha vida fitness e, na verdade, muitas vezes eu já desisti. Apesar de ter ficado 1 ou 2 meses aí sem treinar, já voltava. Mas em alguns momentos eu desisti. Já desisti 469 vezes de fazer dieta, de cuidar da minha alimentação, de cuidar de mim. Mas a maturidade fez com que eu entendesse que eu não posso desistir dessas coisas, porque se eu desistir, eu vou ensinar o meu cérebro que tá tudo bem falhar comigo mesmo. E aí, de repente, eu começo a não me dar uma outra opção. E eu acho que o primeiro problema, o primeiro fator aqui, é o fato de se dar outra opção. Igual ele fala, ele é designer freelancer. Ele tem 1000 sonhos e zero execução. Que ele fica vendo coisas no YouTube, ele planeja, mas ele não consegue executar. Primeira coisa que eu quero falar pra você é como é que tá o uso de telas? Como é que tá o tempo que você passa fazendo nada, vários nadas mexendo no celular? Porque assim, honestamente, eu acho que isso é uma das coisas que mais prejudica, pelo menos a mim prejudica muito. Essa semana que eu passei off por conta dessa gripe, eu mexi mais no celular do que nunca. Por quê? Eu trabalhei menos, eu me reservei um pouco mais, não fui treinar, não tinha fome, então eu quase não fazia nada. Eu meio que vegetei e os momentos em que eu tava acordada, claramente, se eu não tava dormindo, eu tava mexendo no celular ou lendo um livro, mas basicamente eu estava mexendo no celular. E eu percebi que eu fiquei muito diferente. E eu não sou uma pessoa que fica mexendo no celular. Eu me acostumei a não mexer, porque eu sei que é uma delícia.
É uma delicinha ficar rolando o feed, sabendo das novidades, vendo a vida dos outros nos stories. E uma vez eu ouvi um cara falar, e essa frase mexeu muito comigo. Quem fica vendo as histórias dos outros não está construindo a sua própria. E isso é um fato. Esse tempo que eu fiquei deitada na cama, mexendo no celular, eu pensei exatamente isso. Mas o que eu fiz? Todas as vezes que eu percebo que a minha vida tá parada, ou que eu tô procrastinando muito, ou como esse momento que eu só fiquei lá vegetando, mexendo no celular, eu pensei, assim que eu ficar boa, que eu melhorar, eu vou me dar um novo desafio. Porque todas as vezes que a gente se dá um novo desafio, o nosso cérebro, ele entende. Novos desafios? Meu Deus, que medo, não quero. E aí começa aquela treta. Você não quer ir para um novo desafio, você não quer fazer coisa nova, você não quer crescer, você não quer evoluir, o seu cérebro quer o que é mais confortável. E você precisa topar a dor, sabe? Peitar a dor de fazer uma coisa que você não quer. E eu coloquei um novo desafio na minha vida de correr 10 quilômetros. E eu nunca fiz isso. O máximo que eu corri uma vez foi 6 quilômetros. E pra mim foi muito difícil. Do quinto pro sexto quilômetro, porque até 5 quilômetros eu tava acostumada, habituada. Chegou do quinto pro sexto, foi um terror, porque psicologicamente falando, a minha cabeça não estava preparada para fazer o sexto quilômetro. Até o quinto, eu estava na minha zona de conforto. Do quinto pro sexto, gente, é só 1 quilômetro. Eu, eu quis parar, eu fiquei sem fôlego, eu fiquei sem ar, a minha cabeça falava não, e eu tretando ali comigo mesmo. Foi uma luta, foi uma briga até que eu consegui. Eu venci. Mas foi muita briga interna. E eu começo a entender, depois de me colocar nesses desafios por vontade própria, que topar as dores e os desafios da vida é igualzinho. No primeiro dia que a gente vai fazer um negócio, a gente não quer. No segundo dia, a gente não quer. Aquela dor, aquela dor. Daqui a pouco a gente se habitua. Só que quando a gente se habitua, já é confortável e a nossa vida precisa de mais desconforto. Ah, Bruna, mas e aí? Eu quero conforto, eu não quero. Você quer topar desconfortos para você viver o conforto. É um paradoxo, mas a vida é esse paradoxo mesmo. Então, todo o desconforto que a gente topa fazendo, trabalhando, produzindo, treinando, cuidando da alimentação, tudo isso é pra gente ficar confortável em dias melhores. O nosso problema é que a gente sempre quer que o conforto ele venha agora, aquele prazer imediato de comer, ou prazer imediato do sofá, ou das telas. Eu mesma, esses dias eu fiquei realmente assim refletindo sobre isso. E domingo eu coloquei como a meta. Eu vou começar esse treino de corrida. Coloquei meu tênis, que inclusive foi um tênis que não era o melhor pra correr, mas era o que tava seco. Esses dias choveu muito por aqui em São Paulo. Coloquei esse tênis e fui conseguir fazer 3 quilômetros a princípio. Foi a primeira vez que corri no céu aberto, num parque. Normalmente eu corria na esteira, eu não tenho costume de correr livre assim. E foi difícil, mas foi gostoso. Mas também foram só 3 quilômetros. E eu já condicionei o meu cérebro rumo a 10. Apesar que o meu tornozelo ficou meio dolorido. E eu já pensei, incrível quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente não é bom naquilo, a gente não tem as artimanhas pra fazer aquilo. Incrível como a gente pode se machucar no começo. Incrível como a gente pode ir mais devagar no começo, porque de fato, todo começo ele é mais devagar. Incrível como no começo falta estratégia, a gente ainda não sabe muito bem o que tá fazendo. Hoje em dia tem chat GPT pra gente olhar lá, pro chat GPT dar uma ideia. Mas se você for pensar bem, 3 quilômetros é pouco para pessoas que correm maratona, meia maratona. Então, o que que eu faço? Eu entendo que eu tô no meu começo e eu respeito. Eu entendo que eu tô no meu princípio, não me comparo com quem tá na frente, não me comparo com quem tá a milhares de anos e de distância de mim, porque eu tô no começo. Então, eu acho que o segundo ponto é você começar a respeitar que você está no começo, que você quer dar um gás, mas o que tá te travando aí é a procrastinação. Você precisa se dar pequenas tarefas. Conforme você vai se dando pequenas tarefas, você vai perceber que você vai conseguir se motivar, apesar de que o objetivo aqui não é a motivação, mas talvez você se motive a tentar coisas novas. E conforme você vai fazendo e vai executando, isso te gera uma autoconfiança muito grande. E aí, conforme você vai ensinando o seu cérebro a não errar, porque você tá executando coisas, pequenas coisas, tá executando,
tá criando, tá fazendo, tá prosperando. E isso é prosperar. Prosperar não é só dinheiro. Prosperar é quando você cresce. Todo crescimento é uma prosperidade. A sementinha, quando tá lá na terra, ela cresce próspera. Mas antes precisa ter raízes muito profundas. Então, as raízes que você vai encontrar em si mesmo são essas pequenas tarefas que você vai se dando, vai prosperando nas coisas que você se destina, se propõe a fazer. E aí você vai perceber que, conforme você ensina seu cérebro que você não vai errar, você não erra. É incrível. Mas é um treino. Isso leva um tempo. E todas as coisas que você anda assistindo no YouTube, e obrigada por assistir ao meu canal também. Eu sei que é um dos canais de motivação que provavelmente você vê. E eu assisto também muitos canais de motivação. Mas chega uma hora que nem o melhor vídeo do mundo, com o melhor coach do mundo, com o melhor professor do mundo, com a melhor oratória do mundo, nem ele vai conseguir ajudar você. Sabe por quê? Porque só tem uma pessoa que pode te ajudar, que é você mesmo. E conforme você vai entendendo isso e você vai topando essa responsabilidade dentro de você vai entendendo que você é capaz. E aí você consegue. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui essa pessoa e em alguns momentos eu até quero voltar a ser. Porque vocês acham que é fácil você querer? Tem umas meninas no Instagram que eu adoro, que elas correm, elas falam, tem que querer muito, aí tá correndo na chuva, sabe? Tem que querer muito, porque estão treinando pra maratona, enfim. Tem que querer muito. E eu descobri, em todo esse tempo, que eu achava que eu queria muito prosperar, melhorar, ter um corpo melhor, ter uma vida melhor. Eu achava que eu queria muito, e aí, de repente, eu descobri que eu não queria, porque se eu realmente quisesse, eu faria. E até que eu comecei a fazer. E é o que eu falo pra você. Em alguns momentos, você vai querer desistir e tá tudo bem. Eu acho que a diferença entre um perdedor e um vencedor é que o vencedor, ele já perdeu várias vezes, mas ele não parou. Ele não desistiu. Enquanto que o perdedor é certeza, ele começa e ele para e aí ele perdeu. Então, se dê pequenas metas. Coloca a cara a tapa pra fazer coisas que são difíceis pra você, coisas novas pela primeira vez. Não deixe o seu cérebro cair na zona de conforto, não se deixa acostumar, não deixa a sua mente acostumar, não deixa o seu corpo acostumar a não fazer nada. Se dê pequenas metas pra você ter pequenas vitórias. E aí você vai ver, você vai perceber. Você vai galgando essa escada. O crescimento é uma escada. Você vai aprender a lidar com as frustrações, com as dores, mas não tem outra forma. Só tem uma única forma de você fazer. É fazendo. Só tem uma única forma de você vencer a procrastinação. É ir lá e fazendo. Eu sei que às vezes a gente espera uma resposta um pouco melhor, algo mais mirabolante, mas não tem outra alternativa. É fazer. Então, coloca uma meta. Coloca pequenas metas, vai se dando pequenas metas. Falou que ia acordar mais cedo todos os dias, acordou. Falou que ia acordar e arrumar a cama, já fez isso, cumpriu. Não deixe o seu cérebro errar. Falou que ia beber 3 litros de água por dia, cumpriu. Falou que ia comer pelo menos 2 frutas por dia, comeu. Diminuiu o açúcar, tirar açúcar do café, e faz isso, e faz aquilo. E aí você vai ganhando coragem, autoconfiança. Não tem outra forma. Eu não conheço outra forma. E é assim que eu faço. E o esporte me ajuda demais. Porque fazer uma coisa que eu não quero fazer, como quando eu fui no domingo, corri lá os 3 quilômetros, eu não tô acostumada, eu sou da musculação. Apesar de ser pequenininho, eu sou forte, eu sou pesada. Pra mim, aquilo foi. Ah, eu ainda tava assim, congestionada. Pra mim foi difícil, mas é aquela coisa de pensar, cara, eu fiz. Eu falei que ia fazer, eu fiz. E quando eu chegar no final dos 10 quilômetros, eu tenho certeza que vai ser assim, uma sensação de autossuficiência, de prazer tão grande. Eu quero compartilhar aqui com vocês essa jornada. Eu espero que você também se motive aí a fazer alguma coisa diferente. Eu espero que você cumpra seus combinados consigo mesma e que você consiga, que você faça. Eu quero pedir também pra você deixar o seu like se esse vídeo te ajudou. E se você acha que
esse vídeo pode ajudar a outra pessoa que tá fazendo alguma coisa, tá tentando alguma coisa, ou tá procrastinando demais, manda esse vídeo pra essa pessoa. Fala que você quer ajudar, fala que você tá assistindo esses vídeos e que tá te ajudando. Dá essas dicas porque também me ajudaram. Uma ex-procrastinadora aqui, só que eu não sabia que era, e aí quando eu descobri, ufa, agora coloquei luz no meu problema, coloquei clareza, eu posso me ajudar. E assim aqui a gente pode se ajudar. Deixa aqui embaixo também. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode mandá-la no e-mail ou deixar aqui nos comentários. Comenta aqui se você tá gostando ou não. Que eu vou adorar entender também o que é que tá acontecendo com você. E coloca aqui se você vai ter uma meta nova pra você. Eu espero que dê tudo certo aí na sua vida. Tá bom? Obrigada aí. Até o próximo vídeo.